Olá, eu sou a professora Darlinda Monteiro e agora nós vamos conhecer o objeto de conhecimento da aula 3. A isomeria geométrica e o detalhamento, isomeria cis-trans ou geométrica. Vamos agora à nossa aula. Então, essa palavra geométrica, alguém já ouviu, né? Isomeria, eu acho que também já tem uma ideia o que seria isomeria, né? Então, vamos ao conceito de isomeria geométrica. A isomeria, todo mundo sabe que é um fenômeno, né, que ocorre com dois compostos que possuem, né, estruturas diferentes, tá? Mas que têm a mesma fórmula molecular. E nós temos um outro tipo de isomeria, existem dois tipos, né? A plana, que nós já estudamos, e vem essa isomeria geométrica, é onde os isômeros eles podem ser diferenciados através de sua fórmula espacial. Ou seja, a forma com que os elementos estão organizados é a mesma, só que de uma forma diferente. A gente vai perceber que às vezes parece até ser o mesmo composto orgânico, mas algum detalhe, né, algumas características vão fazer com que eles tenham estruturas diferentes, ok? Então nós temos aqui, observem comigo, esse exemplo desses dois compostos orgânicos. Observe que ambos têm a mesma fórmula molecular, né? Porque para ter isomeria geométrica, eles precisam ter a mesma fórmula molecular. Se tem aqui, ó, 4 carbonos, né? No primeiro composto e no segundo composto também se vai ter 4 carbonos. E a gente precisa aí ter o total de hidrogênios, né? Então, aqui eu tenho, olha, 1, 2, 3, 4. Tenho 4 carbonos, 6, 7, 8. Eu tenho 8 hidrogênios. Aqui também, né, eu tenho 4 carbonos e tenho 8 hidrogênios, correto? Então, observe que o primeiro é o cis, chamado de cis-2-buteno, e o outro é chamado de trans-2-butenos. O que a gente observa que eles têm em comum? Eles têm em comum, ó, uma característica que é possuir uma ligação dupla. E ligado a eles eu preciso ter grupos diferentes, ele também é chamado de ligantes diferentes. A isomeria geométrica, ela pode ocorrer em 2 casos, tá? Compostos com ligação dupla, como nós acabamos de ver. O que a gente precisa observar, né? Para identificar que nessas estruturas está ocorrendo a isomeria geométrica. Primeira coisa é perceber se tem a isomeria, não é verdade? Se ocorre isomeria, significa dizer que os pares, né, desses compostos orgânicos, eles possuem isômeros, não é verdade? Então, os isômeros, que são essas duas estruturas, deverão ter carbonos unidos por uma ligação dupla. Então, olha aqui, eu tenho aqui, né, carbonos, e esses carbonos, eles estão unidos por uma ligação dupla. Então, primeira característica é que o composto tem a ligação dupla. Ele tem. E ligantes diferentes. O que significa dizer isso? Ligantes ou grupos, que são esses elementos que estão ligados ao carbono da dupla, né? Então, eu tenho aqui, ó, esse primeiro carbono aqui, eu tenho o ligante cloro e o ligante hidrogênio, ou grupo, tá bom? Ó, eles precisam ser diferentes. Se eu tenho uma ligação dupla
mas os ligantes que estão ligados, né, que estão presos, né, ao carbono da dupla, são iguais, já não tem uma isomeria geométrica, ok? Eu preciso ter essas duas características. Carbonos unidos por ligação dupla, e eu preciso ter ligado ao carbono da dupla, eu preciso ter os ligantes diferentes, né? Preso a cada carbono da dupla ligação, ok? E outra coisa que a gente percebe também, gente, é que aqui a diferença, né, de um composto para o outro está na posição desses ligantes. Porque essa dupla ligação aqui, ela é rígida, então ela faz com que não ocorra com muita facilidade a rotação, né, desses elementos, ok? Desses ligantes, né? Outro composto orgânico que também pode ocorrer a isomeria geométrica ou cis-trans, também como ela é conhecida, são os compostos cíclicos. E aqui nós temos, né, um composto cíclico. O que é ser cíclico? São compostos que têm as extremidades fechadas, né? Elas não têm extremidades livres. Se elas tivessem extremidades livres, seria um composto linear. Então, elas sempre estão em forma de ciclo, né? Como a gente pode perceber aqui nesse exemplo. Então, para que essa isomeria, que é a isomeria geométrica, ela possa ocorrer, é necessário que pelo menos 2 carbonos, olha aqui, pelo menos 2 carbonos do ciclo apresentem ligantes diferentes entre si. Então, observe que ligado ao carbono 1, eu tenho 2 ligantes diferentes, que é o átomo de hidrogênio e o átomo de cloro. E no carbono 2 do ciclo, eu também tenho ligantes diferentes, hidrogênio e cloro, tá? Porque ele diz o seguinte, pelo menos 2 carbonos do ciclo. Se tiver apenas um carbono que possui ligantes diferentes, você precisa lembrar que nesta situação a isomeria geométrica não existe, ok? Então a gente acabou de compreender como eu posso identificar, né, compostos que possuem isomeria geométrica ou cis-trans, em 2 situações, né? Em 2 casos eu acabei de ensinar. Aqui nós temos exemplos em que a isomeria geométrica ela não ocorre. Olha que interessante, viu? Ó, vamos analisar, né? Primeira característica para que ocorra a isomeria geométrica é que os carbonos eles sejam ligados entre si por uma dupla ligação, né? E observe, né, que ambos os compostos são. A segunda característica é que, ligado ao carbono da dupla, eu tenha ligantes diferentes. Se você for observar, aqui, ó, ligado, o carbono, vou chamar de carbono 1, tudo bem? Esse carbono 1 que está ligado ao outro carbono pela ligação dupla, observem comigo que ele tem ligantes iguais. Quando isso acontece, gente, eu digo que aqui não ocorre a isomeria geométrica. Mas tem dupla ligação, professora. Bacana, tem dupla ligação, mas é necessário que os 2 carbonos que estão ligados à dupla ligação, todos os seus ligantes sejam diferentes. Tudo bem?
Já no carbono 2, a gente percebe que os ligantes são diferentes, né? Mas no carbono 1, os ligantes são iguais. No segundo exemplo, nós temos a mesma situação, né? Temos na estrutura uma ligação dupla, mas temos um carbono que contém ligantes iguais. Então, se fosse para fazer uma análise, né, em cima desses compostos orgânicos, a afirmativa seria não possui isomeria geométrica. Tudo bem? Então, a gente compreendeu, né, quando ocorre ou não a isomeria. Vimos que a isomeria ela ocorre com compostos insaturados, né, e também em compostos cíclicos. Agora, lembrando que tem as condições para que a isomeria ocorra. Não é a isomeria geométrica ela não vai ocorrer em qualquer composto orgânico. Quando a gente quer dar nome a essas estruturas, nós usamos esses prefixos, que é o cis e o trans, tá? São dois prefixos que são utilizados para diferenciar as estruturas que estão sofrendo a isomeria geométrica. Mas antes de eu falar desses dois, do cis e do trans, eu quero fazer uma analogia. Quero que vocês imaginem uma gangorra. Nessa gangorra, eu vou ter algumas crianças. E essas crianças, elas vão estar do mesmo lado. Duas crianças, né, estão do mesmo lado da gangorra. Então, a gente vai ver que ali existe um desequilíbrio, né, da gangorra, porque eles estão só de um lado. Então, quando eu tenho ligantes iguais, ou seja, do mesmo lado, do plano espacial, eu utilizo esse prefixo aqui, cis. Então, a gente precisa também observar isso no composto orgânico, né? Além de eu perceber se existe ou não a isomeria geométrica, quando eu for nomear, né, esse composto orgânico, utilizando esses prefixos, eu preciso analisar essa característica, né? Os ligantes, eles estão do mesmo lado, os ligantes iguais, eles estão do mesmo lado? Se estiverem do mesmo lado, eu uso o cis, tá bom? E o trans? Continuando a analogia da gangorra, agora a gente vai imaginar as crianças em cada lado da gangorra. Ou seja, elas vão estar em lados diferentes, né? Dando ali um equilíbrio para a gangorra, não é isso? Então, quando os ligantes iguais estão em lados opostos, olha aí, estão em lados opostos do plano espacial, eu utilizo o prefixo trans. Tudo bem? Então, essa é uma forma de diferenciar, né, a posição desses ligantes na estrutura. E isso é bem interessante, porque esse desequilíbrio que acontece lá na gangorra, que eu fiz uma analogia, para a gente chegar aqui nos prefixos e para a gente observar também que esse desequilíbrio faz com que haja também um desequilíbrio em propriedades físicas das estruturas, por isso que elas não são estruturas iguais, apesar de eles terem a mesma fórmula molecular. E se a gente não fizer essa análise na estrutura, né, a gente vai achar que é igual. E, na verdade, não é igual. E esse ser igual, gente, para a ciência e até mesmo para utilizar o composto orgânico como uma matéria-prima, por exemplo, para um medicamento, isso não é legal, porque essas rotações que acontecem com esses ligantes de posições, isso é uma coisa séria, isso pode ocasionar, né, uma medicação que, em vez de fazer o bem, vai fazer o mal, vai ser ruim.
Então, isso é muito importante, essas análises aí, porque é comum ocorrer, né, essas mudanças de posição desses ligantes na molécula. É uma coisa fácil? Não, às vezes são coisas... são fatores externos que fazem com que ocorra essas rotações, porque rodar a molécula, né, mudar a posição não é uma coisa fácil, porque a dupla ligação, ela faz com que não ocorra essa rotação com muita facilidade, tá bom? E agora a gente vai ver, por exemplo, uma molécula que tem a forma cis. Vamos lá? Então, olha aqui, eu tenho um composto, né, aqui orgânico, ele está sendo representado na fórmula, na forma de bolinhas aqui, como vocês podem perceber. Cada círculo desse aí representa um elemento químico, tá bom? Então, gente, os isômeros geométricos são compostos que contêm o quê? Ligações duplas, né? Ou estruturas em um ciclo, que vai impedir, né, que os grupos funcionais girem livremente em torno de uma ligação química. Então, aquela ligação dupla ali sustenta isso, né? Em um isômero cis, os grupos funcionais, como a gente pode perceber aqui nessa estrutura, sempre estão do mesmo lado de uma ligação química, que são essas esferas aqui, ó, na cor verde. Observe aqui, ó, essas esferas na cor verde indica que essa estrutura é cis, ou seja, são ligantes que estão do mesmo lado, ok? E a trans, como seria o uso desse prefixo trans? Olha, observe agora, né? A estrutura em verde que representa um ligante. No isômero trans, os grupos funcionais ou ligantes estão em lados opostos ou transversais de uma ligação. Então, observe agora aqui na estrutura, né? Em verde aqui, que representam ligantes, eles não estão mais lado a lado. Eles estão em lados opostos. E isso a gente consegue visualizar, por exemplo, no plano, né? Que a gente vai já ver isso daí, né? Mas observem aqui, né, nessa estrutura, que é visível a gente perceber, né, que esse prefixo trans é usado quando os ligantes da molécula estão em lados opostos. Agora a gente vai ver a mesma molécula, mas no plano. Observem aí. Então, o que a gente acabou de ver, aquela estrutura, né, é essa estrutura aqui, ó. Era o cis 1 e 2 de cloroeteno, e o outro composto era o trans 1 e 2 de cloroeteno, né, representado em forma de esferas, tá? Então, observem ali que no cis, os ligantes, eles estão no mesmo lado. Observe aqui, ó. Isso aqui, ó. Olha os ligantes, como eles estão lado a lado, né? Então, aqui, gente, eu tenho cis 1 e 2 de cloroeteno. Os ligantes iguais no mesmo lado do plano. Aqui, ó, eu tenho os ligantes já em lados opostos. Então, quando meus ligantes estão em lados opostos, eu vou usar, né, o prefixo trans. E vai ficar 1 e 2 de cloroetenos. São ligantes, aqui está escrito ligantes iguais, mas não são ligantes iguais, né? São ligantes, são ligantes iguais, sim, né? Só que eles estão em lados opostos do plano. Tudo bem, gente? Não é fácil a gente identificar quando o composto ele é cis, quando o composto ele é trans? Ficou fácil? Muito bem. Agora a gente vai fazer uma aplicação, tá bom? O aroma dos perfumes geralmente resulta de misturas de compostos químicos.
Moléculas com estruturas químicas semelhantes não possuem necessariamente aromas similares. Temos o nerol e o geraniol, por exemplo, cujas estruturas são representadas a seguir. São constituintes naturais de perfumes e exalam diferentes aromas. Então tá aqui, gente, ó, tem o nerol, o geraniol, né? São substâncias aromáticas, são substâncias que têm um cheiro agradável, geralmente estão na composição de perfumes, de produtos de limpeza, nos cosméticos. Observem, né? Se a gente for assim olhar rápido, a gente vai dizer, mas é o mesmo composto, professora. Não é o mesmo composto. Eles são compostos diferentes. E a diferença, sabe onde que está? Na posição dos carbonos que contém o grupo funcional hidroxila. Então, essa posição faz com que eles tenham estruturas físicas diferentes, eles têm aromas diferentes, os aromas não são iguais, tá? Os aromas são diferentes, às vezes a finalidade no qual ele é utilizado também é diferente, às vezes o nosso organismo não tem alergia, né, em relação ao composto ativo, né, no caso do nerol ou geraniol. Para algumas pessoas, isso aqui pode desencadear também um problema de saúde, né? Então, isso é muito complicado, mas o importante é que a gente possa saber que a diferença, né, da posição dos ligantes na estrutura, essa isomeria geométrica, ela é importante saber e ela é necessária, né? Porque geralmente os compostos orgânicos são utilizados como matéria-prima para muitos produtos que nós utilizamos. Então, aqui ele pergunta, né, com relação a essas moléculas representadas, que é o nerol e o geraniol, é correto afirmar que eles são isômeros de quê, né? Que tipo de isomeria está ocorrendo nessas duas estruturas? Então, quem disse que é a isomeria geométrica, acertou. Realmente é a isomeria geométrica, né? Então, nós temos aqui a presença da ligação dupla e temos ligado a esses carbonos que estão ligados por ligação dupla, ligantes diferentes. É um pouco difícil a gente fazer uma análise, porque observando pela primeira vez, porque aqui a estrutura é por traços, não é verdade? Se torna bem mais difícil, mas você pode colocar, por exemplo, na forma estrutural e observar, né, a presença desses ligantes diferentes, tá bom? Fica a dica aí para vocês. Então, a isomeria geométrica, que também é conhecida como isomeria cis-trans, é uma forma de isomeria espacial. É um tipo de estereoisomeria. Compostos que exibem esse tipo de isomeria são denominados de estereoisômeros. A isomeria geométrica ocorre exclusivamente em moléculas alifáticas. O que significa dizer isso, alifáticas? São moléculas que têm a cadeia aberta, né? Como é que eu identifico uma cadeia aberta? As extremidades, tá? Ok? E tem ligação dupla em compostos cíclicos. Agora nós temos aqui uma aplicação 2. Observem nessa explicação 2 que eu tenho agora um composto cíclico, né? E aqui fica até melhor de a gente perceber, né, gente? Apesar, tá em traços, mas a gente consegue perceber aí que nesse composto eu tenho ligantes que estão ligados a carbonos e que são ligantes diferentes, né? E aí eu posso dizer que ocorre que tipo de isomeria? A isomeria geométrica. E a isomeria geométrica, né, como eu disse para vocês, também conhecida como a isomeria cis-trans,
ela é um tipo de isomeria, né, denominada de estereoisômeros. Sempre ocorre, né, com isomeria. A isomeria ocorre em moléculas alifáticas, que é de cadeia aberta e de cadeia fechada, e que precisa ter ligado entre si carbonos com dupla, né, uma ligação dupla, e ter ligantes diferentes. Agora nós temos a aplicação 3, né? Na aplicação 3, nós temos aí duas estruturas, né, dois compostos orgânicos. Vamos ver se tem isomeria, né? Então, observem comigo que eles são isômeros, ele já afirma que eles são, né? Ele já está afirmando na pergunta que eles são isômeros, mas que ser isômeros, mas é um isômero de que tipo, né? Que tipo de isomeria acontece? A isomeria é plana? Se for isomeria plana, que tipo de isomeria é essa, né? Então, deixa bem claro que aqui eu tenho ligação dupla, eu tenho ligantes diferentes. Então, a resposta aqui é a letra E, ocorre a isomeria geométrica, né? E aí, gente, tenho aqui, né, o gabarito falando a mesma coisa, que a isomeria ocorre em moléculas alifáticas e em compostos cíclicos. Muito bem. E agora a gente vai para o mural do conhecimento, né? O que seria o mural do conhecimento, professor? O mural do conhecimento, ele vai resgatar palavras, né, que importantes, que foram faladas durante a nossa aula de hoje. São termos importantes, conceitos que a gente relembra também e que a gente precisa usá-los na hora das resoluções dos exercícios, tá bom? Então, vamos ver o que a gente tem, né, de resgate aí do conhecimento da aula de hoje no mural do conhecimento. Observem aí. Então, eu tenho aí, né, hoje foi falado sobre um tipo de isomeria, que a isomeria geométrica é uma isomeria que, para ela ocorrer, é necessário que eu tenha ligado uma ligação entre os carbonos, seja uma ligação dupla, e que eu tenha os ligantes diferentes. Então, cada carbono da dupla, como a gente pode perceber aí no exemplo, do cis 1 e 2 de cloreteno e do trans 1 e 2 de cloreteno, a gente observa aí que ligados ao carbono nós temos ligantes diferentes, né? Então, eu preciso identificar, gente, eu preciso realmente analisar as estruturas, tá bom? A partir dessa análise, eu preciso pegar essas características para poder afirmar se ocorre ou não a geometria entre os compostos orgânicos. Para dar nome a esse tipo de isomeria, eu vou diferenciar os compostos, que eles são bem iguais, né? Olhando assim rápido, a gente diz, não, é o mesmo composto, mas não é. Então, para diferenciar, a gente vai usar dois prefixos, que é o cis e o trans. Quando é que eu uso o prefixo cis na estrutura? Observem ali comigo, no exemplo, que eu tenho o cloro que está ligado ao carbono da dupla lado a lado. Então, eu uso o cis quando os ligantes iguais, né, estão do mesmo lado do plano. E o trans quando os ligantes estão em lados opostos. Tudo bem, gente? Então, é com essas dicas do Mural do Conhecimento que eu termino a nossa aula de hoje. Tchau!